Eu faço vídeo pro YouTube desde 2010 e eu comecei realmente por pura diversão e nem sabia muito bem o que eu tava fazendo, né? Eu simplesmente era uma criança que tinha uma câmera nas mãos e tinha alguns canais ali que eu já acompanhava, então eu pensei, vou fazer alguma coisa parecida. E de lá pra cá eu criei muitos vídeos, criei muitos canais. E confesso que nunca deu muito certo e também, parando para analisar muito friamente, eu acho que eu nunca tive muita consistência, porque eu sempre começava e parava, e sei lá, 15 anos se passaram e eu ainda tô aqui com um canal pequeno. Mas agora vai, hein? Agora vai. E o lado bom é que eu me encontrei mesmo, sabe? Fazer vídeo pra mim é a parada que eu mais curto fazer. Eu me encontrei nesse ramo graças a toda essa minha experiência que eu tive com o YouTube. E hoje eu trabalho com edição de vídeo, mas eu já trabalhei com captação de vídeo, já trabalhei em agência e, enfim, a história vai e vai. E apesar de gostar muito da minha profissão, a minha grande meta ainda é viver apenas produzindo conteúdo, especificamente aqui pro YouTube, que na minha opinião é a minha plataforma favorita. E é por isso que em breve o canal terá novidades, eu vou trazer vídeos ensaios aqui para esse canal, que é um estilo de vídeo bem bacana, vocês vão gostar pra caramba, eu acho, e eu já ando fazendo esse tipo de conteúdo no meu canal em inglês. E eu dei essa volta toda pra gente entrar num ponto que eu andei pensando aí há uns dias atrás. E eu andei pensando que a gente vai simplesmente trabalhar por metade da nossa vida. Então assim, 50% da nossa vida a gente vai passar trabalhando. E se a gente trabalhar com alguma coisa que a gente detesta, que a gente não gosta, é como se a gente estivesse jogando metade da nossa vida fora, porque você vai estar torcendo para a hora passar mais rápida. E se a gente torce para que a nossa vida, que é a parada mais preciosa que a gente tem, passe rápido, eu acho que tem um sério problema aí. Até porque isso reflete diretamente na vida que vale a pena apenas no happy hour, apenas no final do dia, apenas no final de semana, no feriado. E pra mim, a vida ela tem que valer a pena aqui e agora, e não torcer para que ela simplesmente passe. E antes da gente continuar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e comente o que você tá achando do vídeo até agora. Me ajuda aí. Porém, o problema ele é um pouco mais embaixo, porque eu acho muita sacanagem a gente ter toda uma pressão social para entrar na faculdade assim que a gente termina o ensino médio. O problema é que muitas das vezes a gente sai do ensino médio sem ter, assim, nenhuma noção da vida, basicamente. E isso acaba sendo muito difícil, a gente ter que escolher um curso que vai simplesmente refletir a nossa vida profissional inteira. E aí eu me questiono, né, por que dessa pressa toda, né? Por que dessa pressa toda? Parece que a gente segue um manualzinho, né, de instrução da vida, onde uma vida bem-sucedida, uma vida que deu certo, é aquela que você entra na faculdade assim que termina o ensino médio, é você ter a casa própria até os 30, você ter uma família até os 30, e assim vai, né? E assim vai. Só que, na minha opinião, a vida ela não tem um manual de instruções. Mas eu sinto que esse manual de instrução, ele existe para que a gente tenha, digamos assim, uma direção a seguir. Porque pensa só, existia um filósofo francês chamado Rousseau, e ele fez uma comparação entre o ser humano e o gato. Ele fala que o gato, ele nasce sabendo ser gato, ele vive sabendo ser gato e morre sabendo ser gato. Ele não tem dúvidas sobre a sua natureza. Agora, quando chega no ser humano, a gente pode tomar infinitas decisões para nossa vida.
Eu poderia estar, por exemplo, estudando japonês em vez de gravar esse vídeo. Eu poderia estar em outro país em vez de estar no Japão. Eu poderia estar trabalhando com outra coisa. Eu poderia ter feito, enfim, uma vida completamente diferente da vida que eu tenho hoje. A vida que eu tenho hoje, ela basicamente é consequência das decisões que eu tomei no passado. E isso é muito assustador, porque eu poderia ter tomado um rumo totalmente diferente para a vida que eu escolhi viver. No final do dia, eu vou dizer que a sua vida tá em suas mãos. E eu vou dizer que muitas pessoas seguem esse manual de instrução por simplesmente ter medo de tomar as próprias rédeas da vida, talvez. E entregar a sua vida de mão beijada na mão dos outros, eu acho que você corre um sério risco de se arrepender no futuro. Porque eu acho que o pior arrependimento é você simplesmente olhar para trás no final da sua vida e falar, cara, eu poderia ter vivido da forma que eu acreditava ser a melhor para mim. Então a gente consegue chegar aqui num ponto onde trabalhar com o que gosta é ter uma vida profissional menos sofrida ou até mesmo feliz. Agora, tem um ponto aí também, né? Eu acabei seguindo pelo lado do audiovisual, que é um tipo de trabalho que tem mercado. Agora, se você se interessa por algo muito específico e o mercado é muito limitado, ou até mesmo feito de panelinha, vai ser muito difícil você ingressar, e aí sim, a gente entra naquele questionamento, né? Será que vale a pena? Além dessa questão muito difícil, tem todo o lance, né, de pessoas que nem têm a possibilidade de escolher estudar, não é mesmo? Terminar ali o ensino médio e já começar a trabalhar para ter que sustentar a família, ou até mesmo trabalhar durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, para poder ajudar em casa. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal, cara. São várias realidades e é impossível dar uma resposta para todas as situações. Assim como em todo vídeo, a gente não chegou em nenhuma conclusão. Então a ideia aqui é simplesmente pensar e andar por aí. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e valeu!